não há licença para matar, a questão do confronto. Ninguém defende uma política de confronto. Não é essa a ideia da segurança pública. Botar policiais e criminosos resolvendo conflitos a tiros. Agora, os conflitos podem ocorrer. Em eles ocorrendo, eles têm que ter um regramento jurídico adequado. Não acho que um policial, por exemplo, deve esperar levar um tiro de fuzil para daí poder começar a pensar em reagir. Então, o que se coloca como uma situação de iminente risco é a possibilidade dele agir preventivamente, tanto para protegê-lo ou um terceiro, contra uma iminente agressão. Com a palavra, senador Humberto Costa. Senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor ministro, deixa eu só pedir aqui a moça que está na minha frente que me dê um... para eu poder... Não, sem problema. Senhor ministro, eu quero primeiro falar sobre o Estatuto do Desarmamento. No Brasil, as estatísticas mostram que mais de 60 mil pessoas são vítimas de homicídio no Brasil. E mais de 70% desses homicídios são praticados com armas de fogo. E o governo que Vossa Excelência aqui representa baixou um decreto flexibilizando a posse de armas. Isso, no meu ponto de vista, tem uma contradição com o fato de que, após a implementação do Estatuto do Desarmamento, como disse a própria senadora Elisiane, nós tivemos uma redução do número de mortes violentas no Brasil. Eu quero primeiro perguntar a Vossa Excelência qual foi o estudo que embasou a decisão do governo para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Qual a evidência científica que o governo apresenta de que essa flexibilização vai reduzir o número de homicídios por arma de fogo e também não aumentar o caso de feminicídios no nosso país? Minha segunda pergunta diz respeito ao pacote anticrime, que, ao meu ver, ele introduz novos tipos penais, ele promove aumento de penas, ele dificulta a progressão de penas, ou seja, é um projeto que está diretamente vinculado a uma política de ampliação do encarceramento no país, que é hoje algo questionado. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Não seria o caso de incluir nesse projeto, pelo menos no que diz respeito à lei sobre drogas, uma clara definição, inclusive com a definição de quantidades que possam caracterizar o traficante, o usuário, e com isso nós reduzirmos o encarceramento no nosso país de pequenos aviões, de pequenos... Nem diria de aviões ou pequenos traficantes, mas de usuários, que é o que acontece hoje no nosso país. O outro ponto em relação ao pacote anticrime é essa licença para matar que o pacote dá quando fala de legítima defesa para o agente policial em situações onde há um eminente risco de conflito armado, como se ele tivesse a capacidade de adivinhar se vai haver ali um conflito armado ou não, ou então se ele for dominado por forte emoção. Isso vai contra, inclusive, o posicionamento do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, do Conselho Superior de Justiça, de várias polícias que aboliram o termo e a prática do auto de resistência ou da resistência seguida de morte, o que muitas vezes abre espaço para que grupos de extermínio se escondam por trás desses argumentos, né, para matar. E eu acho que esse pacote, ele permite, ele dá essa licença para matar, num país onde temos a polícia que mais mata e que mais morre, não é? Então, eu também questiono isso, se isso tem fundamento científico, se isso está embasado em quê. O terceiro ponto que eu faço é... Vossa Excelência fala muito que a corrupção é responsável por retirar bilhões de reais de recursos públicos, e isso é verdade.
Mas não seria o caso de Vossa Excelência colocar no pacote também um outro problema que retira muito mais recursos públicos do país, que é a sonegação? Tantos são os admiradores do governo dos Estados Unidos, nesse governo, poderia, num pacote como esse, incluir a temática da sonegação, que retira 2,5 vezes o que a corrupção retira de recursos públicos. E, por último, eu queria perguntar a Vossa Excelência o que é que justifica o ministro da Justiça do Brasil e o presidente da República fazerem, durante uma visita oficial aos Estados Unidos, uma visita à CIA, um órgão de espionagem responsável, em parte, pelo golpe de 64 e por tantos outros golpes realizados no mundo. Obrigado. Obrigada, senador. Último deste bloco, senador Messias. Messias de Jesus. Senhora presidente, Simone, senhor vice-presidente Jorginho, senhor ministro Sérgio Moro, caros colegas dessa comissão, amigos da imprensa. Senhora presidente, tendo em vista já que o narrado aqui do tempo ser reduzido, eu quero falar de crime também, mas de um crime mais especificamente contra o meu estado de Roraima, ministro Sérgio Moro. E vou fazer uma pergunta, mas, ao mesmo tempo, um pedido de ajuda a Vossa Excelência, porque o artigo 5º da Constituição Federal, que fala do direito de ir e vir do povo brasileiro, de se locomover dentro do seu estado, não é respeitado em Roraima. Nós temos uma corrente, lá no município de Rorainópolis, no Jundiá, que, quando adentra a reserva indígena, o Aimiri-Atroari, essa corrente é fechada por um indígena às 18 horas e ela só reabre às 6 horas da manhã do dia seguinte, proibindo ali naquela estrada o único acesso que nós temos no estado de Roraima, via terrestre, para qualquer outro local do Brasil, é a BR-174, que liga Roraima ao Amazonas. E isso se dá todos os dias, de segunda a segunda, das 18 horas às 6 da manhã. Ficamos impossibilitados de entrar e sair. Eu queria fazer a seguinte interrogação. A Polícia Rodoviária Federal é responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais, cabendo a ela, segundo o Código de Trânsito brasileiro, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, artigo 20, inciso 6º. No meu estado de Roraima, como já disse, vivemos situação peculiar. Na BR-174, que liga Boa Vista a Manaus, em trecho que passa pela reserva indígena Aimiri-Atroari, a rodovia é fechada pelos índios diariamente, nos horários das 18 às 6 da manhã. Somente é permitido o trânsito de ônibus e veículos autorizados pelo próprio indígena ali de plantão. Esse bloqueio, ao nosso ver, é absolutamente irregular, inclusive porque o decreto de demarcação da terra indígena excluiu dela a faixa de domínio da BR. Decreto 174, da BR-174, decreto 97.837 de 1989. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência, qual a diretriz de atuação da Polícia Rodoviária Federal em situações como esta, nas quais a rodovia federal atravessa a reserva indígena, tendo em vista o direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros e a competência da Polícia Rodoviária Federal de garantir a livre circulação nas rodovias? Digo isso, senhor ministro, porque também não há nenhum ato a ser combatido juridicamente. Não há uma resolução, não há um decreto, não há uma lei que diga que aquela corrente tem que ser atravessada. Ou seja, nós estamos ali ao bel sabor de que às 18 horas um indígena vai lá, fecha uma corrente e o povo de Roraima não pode mais sair de Roraima, nem o povo do Amazonas pode sair do Amazonas no sentido de Roraima. Isso também, ao meu ver, é crime. Me sinto contemplado com as perguntas dos colegas senadores que já fizeram anteriormente, mas gostaria muito que Vossa Excelência se manifestasse nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, senador Messias. Com a palavra o ministro. Vou, a princípio, dar um tempo de 10 minutos. Se houver necessidade de complementação, nós daremos o tempo necessário. Obrigado, senadora. Senador Marcos Duval, eu agradeço as considerações gentis.
De fato, Vossa Excelência tem razão, não existe uma correlação entre pobreza e crime. Nós temos aí, inclusive, o crime de colarinho branco, que é uma prova cabal de que não existe correlação. Agora, eventualmente, áreas degradadas, né, podem ser, vamos dizer, utilizadas por criminosos inescrupulosos. Vamos dizer, isso facilita o domínio deles sobre essas áreas territoriais degradadas. Então, acho que é importante, muitas vezes, uma atuação conjunta de política social, urbanística e política de segurança. É um equívoco, não foi isso que Vossa Excelência disse, concordo com Vossa Excelência, é um equívoco pensar, porém, que só políticas sociais e econômicas resolvem o problema. Não, é importante te retirar criminosos de circulação, que eles paguem pelos seus crimes. Quem são mais afetadas, inclusive por esses criminosos, muitas vezes, são comunidades vulneráveis, às vezes os mais pobres ou os de mais baixa renda. A questão da posse de armas, e aqui também adianto uma resposta, aqui, uma pergunta que foi feita pelo senador Humberto Costa. O presidente Jair Bolsonaro foi reeleito e ele havia feito essa promessa de flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Foi um resultado das eleições e ele cumpre uma promessa presidencial. Houve uma flexibilização por decreto bastante ponderada, tanto que isso levou críticas tanto daqueles que eram favoráveis a uma flexibilização maior, como daqueles que eram contrários a qualquer flexibilização, né? Tratou-se apenas de posse de arma em residência e de posse de arma de uso, não de uso restrito, mas a posse de arma regular, né? Então, assim, não há um grande incremento na circulação de armas no país, mas houve um atendimento de anseios de pessoas que muitas vezes se sentem mais protegidas tendo a posse de uma arma de fogo em casa. É uma posição razoável. Eu acho que tem que se respeitar a posição dessas pessoas, essas ansiedades, ainda que muitos não queiram ter, alguns querem, né? Muitos querem, e foi uma resposta a esse tipo de solicitação. A estratégia de diálogo em segunda instância, olha, a política, os senadores e senadoras sabem muito melhor do que eu, não é? É a arte do diálogo e da busca de consensos. O governo vai dialogar, o Ministério da Justiça vai dialogar. Nós temos recebido frequentemente vários parlamentares, nós temos conversado amplamente, estamos absolutamente abertos a discutir essas questões. O que eu acho que é a questão da segunda instância é um passo fundamental. Então, amanhã, um dos senhores ou uma das senhoras senadoras apresenta lá um projeto para a elevação da pena do crime de pedofilia. Não adianta nada. Se o sistema não funcionar, não adianta nada. Aumenta a pena do crime de terrorismo. Não adianta nada. Se não resolver o ponto de estrangulamento, o que nós vamos ter é o que nós tivemos nos últimos anos, incremento de pena pontual na legislação material, sem que isso implique numa aplicação mais efetiva da lei penal. Concordo absolutamente com aquele famoso filósofo italiano, muito citado na área criminal, que é o Beccaria, e o Beccaria diz o que é mais eficiente é a certeza da punição. E o nosso sistema peca pela incerteza da punição, porque ele é manipulado por essas situações de pontos de estrangulamento. Então, acho que os parlamentares vão ser sensíveis a essas ponderações. A senadora Elisiane, eu acho que eu tinha respondido ali, não sei se eu fui muito claro, mas assim, a minha posição é que nós temos que respeitar a Câmara e o seu presidente. Se o Senado conseguir um ok, podemos prosseguir aqui pelo Senado, eu não tenho nenhuma objeção. A minha posição em particular é que eu gostaria de ver, como qualquer pessoa que apresenta um projeto, ou como parte de governo que apresenta um projeto, ele ser discutido, debatido e, se possível, se convencido os parlamentares, ser aprovado o mais rápido possível, com aprimoramentos, total ou parcial. Mas eu acho que essa questão deveria ser levada, então, pelos senadores ao presidente da Câmara, porque aprovado aqui, ele tem que voltar para lá também, né? Para não gerar nenhum assim, estremecimento.
a questão do crime eleitoral, crime comum. Foi apresentado entre os projetos o PLP 38 de 2019, que resolve o problema. Separa crime eleitoral do crime comum, para fim de processo de julgamento. Está na Câmara. Eu acho que não é necessário uma emenda constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal, eu divergi respeitosamente do entendimento, mas é uma interpretação da lei e não da Constituição. Então basta a modificação da lei. Isso não tem nenhuma afronta ao Supremo. É uma, vamos dizer assim, uma possibilidade do Congresso rever as decisões do Supremo alterando uma lei que foi interpretada. Isso é algo absolutamente normal. Eu não acho, aqui também me sirvo para adiantar a resposta ao senador Humberto Costa, eu não acho que essas previsões relativas à legítima defesa representem qualquer espécie de um risco maior de se interpretar isso como uma licença para matar. São previsões muito específicas. Eu sei que a senadora não utilizou essas palavras, mas aproveitando para responder em conjunto, a situação do excesso surgiria apenas após caracterizada uma situação de legítima defesa. Essa figura da legítima defesa da honra é algo que não tem forma nem figura na nossa legislação. Não existe. Embora tenha sido aventada no passado. Coloquei apenas como um temor. Não, exatamente. Eu tô querendo explicar porque eu acho que não existe esse risco. Não existe uma possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge, baseado na violenta emoção, e seja aplicável a esse dispositivo, porque não haveria uma situação de legítima defesa. Ao contrário, o que poderia eventualmente acontecer é a mulher ser atacada pelo marido e a mulher reagindo, eventualmente cometer algum excesso e não vinha a ser condenada como uma homicida por conta de ter agido sobre a questão da violenta emoção. Então, não é essa a intenção da legislação, pelo contrário. Eu tenho sempre falado publicamente, muito claramente, de que não é licença para matar. E, nas situações em que não houver legítima defesa e houver homicídios ou feminicídios, o que o projeto apresenta é o contrário, é o rigor. Nós queremos que a pena seja aplicada a partir do julgamento do tribunal do júri, além de incrementar os meios de investigação. A questão... tem ainda não? A questão da ressocialização não está no projeto, porque eu acho que não depende de lei. Isso são de políticas executivas. Nesse projeto que nós temos da redução da criminalidade em áreas violentas, uma das ideias, em especial, é nós trabalharmos esses projetos de ressocialização da população carcerária que exista no local, ou ainda que não hajam presídios no local, que nós tenhamos programas aí de atendimento ao egresso. Eu achei importante, realmente, para que não exista a volta ao sistema. Do senador Humberto Costa, aqui rapidamente, eu já adiantei algumas respostas, não há licença para matar, a questão do confronto, ninguém defende uma política de confronto, não é essa a ideia da segurança pública, botar policiais e criminosos resolvendo conflitos a tiros. Agora, os conflitos podem ocorrer. Em eles ocorrendo, eles têm que ter um regramento jurídico adequado. Não acho que um policial, por exemplo, deve esperar levar um tiro de fuzil para daí poder começar a pensar em reagir. Então, o que se coloca como uma situação de iminente risco é a possibilidade dele agir preventivamente, tanto para protegê-lo ou um terceiro, contra uma iminente agressão. Mas, de nenhuma forma, ele provocar, ser um agente provocador dessas agressões, fora nessa situação de específico risco. O projeto foca na criminalidade mais grave, não é mera política de encarceramento. A questão da CIA, falando muito rapidamente, foi para discutir, eles têm informações de inteligência sobre principalmente questões relacionadas a terrorismo. Essa é uma preocupação mundial, é uma visita absolutamente normal, não existe nenhum problema em relação a isso. A questão colocada pelo senador, não estou tão familiarizado em relação a esse problema, me parece que não é algo relacionado diretamente à minha pasta, porque imagino que exista alguma regra que impeça a utilização dessa via
nesses horários específicos. Nós temos que identificar, então, essa regra, se ela existe, qual é o órgão responsável e, eventualmente, buscar a modificação com negociação também com a população indígena, se essa é uma área de reserva indígena. Não é? Compreendo a angústia de não poder utilizar essa rodovia nesses períodos, mas nós temos que identificar melhor, fazer melhor um diagnóstico do problema para podermos encaminhar uma solução. Eu peço escusas, mas eu fico devendo uma resposta mais determinada.